Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às equações clássicas, ou melhor, as EDPs clássicas, né? Hoje resolvendo a equação da onda, tá? De uma maneira bem geral, tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente começa vendo isso? Antes de a gente começar, a gente precisa lembrar um pouco aquilo que a gente viu na aula passada, quando a gente falou de todas as possíveis, todas não, mas as possíveis equações clássicas os quais vamos trabalhar, tá? Então eu falei provavelmente que essa era uma equação de uma maneira geral, onde os coeficientes todos de A até G, né, vão mandar nesse EDP de ordem 2, vão dizer se ela é hiperbólica, se ela é elíptica, enfim, essas coisas, parabólica, enfim. E nós trabalharemos, né, com três equações: a equação do calor, a qual vimos na aula passada, a equação da onda, a qual veremos hoje, e também vamos ver na segunda parte da aula de hoje a equação de Laplace, tudo bem? Onde eu falei, né, que o termo do operador em ordem 2 de Laplace é esse aqui, nabla 2u ou, né, delta u, tudo bem? Então, hoje, especificamente, vamos falar da equação da onda. O que é a equação da onda? É uma equação muito simples e muito usada para modelagens de simulações numéricas com relação a superfícies que variam, especificamente pode até ser a superfície oceânica, por exemplo, num dado período, num dado espaço, para um dado problema. A única diferença dela com relação à equação do calor é que ela tem uma derivada a mais, ou melhor, uma ordem a mais de derivação no tempo. Tá? Se lembrar da equação do calor, era K, derivada de ordem 2 em x, igual a U, derivada de ordem 1 em t. Aqui é a ordem 2 e eu estou usando aqui A quadrado ao invés de K, mas só por uma questão de... para que fique um pouco mais fácil a manipulação algébrica, nada mais nada menos do que isso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar com condições de contorno nulas no primeiro momento, tá? Em geral vai ser sempre assim, mas no primeiro momento vamos trabalhar com essas condições nulas. Vamos trabalhar também, tá, com condições iniciais, nas quais nós vamos chamar aqui de f de x, ou seja, u de x em zero vai ser f de x, tá? Só que aqui, como nós temos mais uma derivação no tempo, nós precisamos de mais uma condição, tá, para a derivada no tempo. E aqui nós vamos ter a derivada no tempo em zero, sendo uma outra função, especificamente a gente pode escolher, eu vou chamar aqui genericamente de g, tudo bem? Então como é que a gente faz? A gente novamente vai supor que existe uma solução, tá, no qual a gente vai utilizar o método da separação de variáveis. O método da separação de variáveis a gente já sabe, a gente vai simplesmente usar, né, as derivações, ou seja, a derivada em cada ordem, de 1 ou 2, né, e variando obviamente em x e t. Tudo bem? Então o que acontece? Nesse caso específico da equação da onda, né, nós temos duas derivadas de ordem 2 aparecendo, tá? Ou seja, o xx e o tt, ou respectivamente x duas linhas vezes t ou x vezes t duas linhas. Tá? Então essas duas derivadas, né, já utilizando a separação de variáveis, nós vamos simplesmente substituir na equação, tá? E fazer aquilo que a gente sempre faz. A gente vai separar as variáveis e obter EDOs, tá, em cada uma delas, ou seja, uma DO em x maiúsculo, uma DO em t maiúsculo, tá, com as variáveis x e t minúsculo respectivamente. O que a gente faz? A gente vai supor isso igual a uma constante, tá? A gente vai usar aqui menos lambda ao quadrado, tá? E obviamente, né, usando menos lambda ao quadrado, separando cada uma delas para que a gente algebricamente consiga chegar na EDO respectiva para cada um dos casos, tudo bem? Então a gente vai ter duas EDOs, ou seja, a EDO em x aqui, para que fique claro, ela ficou exatamente igual à EDO que a gente tinha, ou que a gente obteve lá na equação do calor, tá? A diferença é que a EDO em t passou a ser uma EDO de segunda ordem, por sinal, muito similar à EDO em x. Então o que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui especificamente é que nós temos, na primeira situação, uma solução igual que a gente tinha, né? Igual no sentido de a solução geral é igual, tá? E na segunda nós temos algo muito parecido. Se vocês lembrarem bem, na segunda, na equação do calor, como era a ordem 1, nós tínhamos uma solução mais simples, em termos de exponencial, e aqui não é o caso, tá? Que a gente vai usar também senos e cossenos, tá? Então o que acontece? Nesse caso específico, tá, a gente vai fazer o mesmo procedimento que vinha sendo feito. Então, em outras palavras, nós vamos utilizar a condição de contorno, tá, que é nula nesse caso, né, e vamos usar também aqui as variáveis separáveis, tá, e obviamente aplicando em x cada uma delas, tá? Então assim, aplicando em zero, aplicando em L, e em t não muda, né, e a gente vai ter que ter obrigatoriamente a função t de t diferente de zero para que não tenhamos, né, especificamente aqui uma solução trivial apenas, tá? Então isso nos leva, né, ao fato de que temos apenas que x de 0 é 0 e x de L também é 0, tá?
Então aqui a primeira condição nos leva que C1 é zero, então a gente aplicar em zero, isso aqui vai dar C1 vezes cosseno de zero, que é 1, mais C2 vezes seno de zero, que é zero. Eu vou cair com C2, vai ficar C1 igual a zero. E a segunda, já tirando o C1, a gente vai aplicar que C2 vezes seno de lambda x é igual a zero. Tá? E C2 não pode ser zero, porque a gente não quer a solução trivial. Então acontece aqui, nesse caso específico, a gente vai ter que ter seno de lambda x igual a zero. E aí o procedimento é o mesmo, né? A gente vai ter aqui, quando a gente aplica L, né, que lambda L igual a Nπ, ou seja, lambda é igual a Nπ sobre L. O lambda para nós, como sempre, vai ser aquilo que a gente chama de alto valor. E, consequentemente, né, a gente vai ter uma autofunção x de n, que vai ser o seno de lambda x. Tá? Tudo bem, pessoal? Então essa é essa autofunção respectiva àqueles autovalores. Tá? Aqui faltou uma constante na autofunção, vezes ali faltou um C2, tá? Mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Tem um C2 ali na frente ou uma constante qualquer, tá bom? Então o que a gente tem? A gente tem pronto, entre aspas, tá? A autofunção para x, tá? E a gente precisa ter uma solução para t. Então para t a gente vai fazer a mesma coisa. Eu já vou utilizar aqui o fato de que lambda é Nπ sobre L, tá? E aqui eu preciso ter uma noção do que eu estou fazendo. Bom, o que acontece aqui? Eu já sei que t vai ser t de n, porque se tem autovalores, t também vai ter autofunções. Então aqui eu vou ter t de n também, tá? Com suas respectivas constantes na frente, tá? Então o que acontece? Eu já vou direto para a solução, porque é nela que a gente tem que focar. Bem como a gente focou na aula passada. A gente fez primeiro todo o trabalho para a solução em x, né? E aí a gente foi para a solução, juntou, né? Superpôs a solução, em outras palavras a gente vai usar a superposição. E aí depois a gente aplicou as condições iniciais, que é o que nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então a gente sabe que o de n, tá, é simplesmente um produto. O de n é o produto de x de n com t de n, porque u é x vezes t. Só que claro, aqui nós temos autofunções, logo nós teremos também autofunções u de n. Tá? E a gente sabe também que isso vai ser uma soma lá no final das contas. Então, mas o importante é que saber que u de n, tá, é o produto de x com t. E se eu colocar, tá, já o de n como um produto, ou seja, seno de Nπ x sobre L como sendo autofunção em x, e tudo que está naquele colchete sendo autofunção em t, nós temos essa expressão. Eu troquei aqui, fiz tal qual o livro, mas eu quero deixar bem claro para que vocês entendam, eu troquei por AN e BN as condições que tinham em números, tá? E alguém vai dizer assim, bom, você não vai colocar uma constante na frente do primeiro seno? Não precisa, porque o que acontece? Quando a gente tem constantes, por mais que elas venham a variar com t, e é que elas vão variar com t pelo mesmo motivo da aula passada, tá? A gente vai somar isso e vai chamar essas constantes de proporcionalidade, tá? Então, por mais que elas variem com n, esse A de n compreende, na verdade, um produto, tá, daquilo que multiplica o cosseno, que ele está sendo multiplicado ali, e também o seno que está do lado de fora, porque afinal tem esse produto, né? Então não precisa colocar lá no seno, pode colocar só uma vez, né? Uma vez que tu não sabe quem é a constante, ou quem é esse número, que a gente vai supor, obviamente, que depende de n, mas no momento a gente não sabe. E o mesmo ocorre com B de n. B de n também é um produto do seno com o outro seno, que eu já estou colocando tudo num só, colocando como o B de n, tá bom? Então essa é a ideia. Eu estou usando a notação AN e BN, primeiro porque é igual ao livro, segundo porque também é melhor. Porque a gente, quando for fazer isso, a gente vai entender isso como ANs e BNs que provém da série de Fourier. A gente já vai ver isso, tá? Então o que acontece? A gente sabe que a solução final, u de xt, pelo princípio da superposição, nada mais é do que somar todas as u's de n, tá? Ou seja, todas as autofunções que são descritas, né, conforme essa expressão que tem essas funções trigonométricas. Então o que a gente faz? A gente sabe isso, tá? Então, para nós aqui no primeiro momento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e tentar expressar u de xt, tá? Já de uma maneira geral, ou seja, u de xt para nós vai ter que ser um somatório, tá? E o somatório das u de n, só que as u de n's estão bem definidas. Então, a nossa solução final já está pronta. A gente não usou ainda, repare que não usamos ainda as condições iniciais, mas de uma maneira geral, ela está pronta, tá? Eu repito aqui aquilo que eu falei na aula passada, mas eu acho que cabe salientar, para que também não fique esquecido, que nós estamos fazendo aqui um procedimento específico para uma solução que tem condição de contorno nula, porque se as condições mudam, mudam as autofunções, como o problema de Sturm-Liouville. Então aqui, essas autofunções são específicas para essas condições de contorno. Isso tem que sempre ser levado em conta. Se aparecer algum exercício com condições de contorno diferentes, temos que refazer todo o problema e descobrir novas autofunções, se possível for. Tá bom? Bom, voltando. Então a gente tem u de xt como sendo essa expressão, tá? E a gente tem, obviamente, as autofunções espaciais e as autofunções temporais que estão dentro do colchete, tá? Então aqui está claro o que é o que para nós, né?
Só que para nós ainda, para que o problema fique finito, entre aspas, que a gente termine, né, a gente precisa aplicar as condições iniciais e isso implica em descobrir quem é A de N e quem é B de N. Né? Se a gente descobrir essas expressões, acabou. Aí sim nós temos a solução da equação da onda, tá, para essas condições, tanto de contorno quanto iniciais. Tá? Então o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou só reordenar aqui, tá? Vou deixar primeiro ali na frente as autofunções temporais e vou deixar espacial por último, não faz nenhuma diferença, é só a ordem dos fatores, não altera o produto. Tá? E vou lembrar vocês, tá, de uma coisa bem simples. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Como a gente fez na aula passada, a gente vai aplicar a primeira das condições iniciais. Na aula passada era só uma, né? Mas aqui temos duas, eu vou aplicar a primeira. Então, quando eu aplico a primeira, em outras palavras, é olhar para essa expressão final e trocar o t por zero. Só que quando eu troco o t por zero nessa expressão final, algo muito interessante acontece. Vamos lá. Primeiro que só tem t dentro dos colchetes. Tá? Então, se só tem t dentro dos colchetes, é a primeira que eu vou olhar. Então, eu vou ter a de n vezes cosseno de alguma coisa vezes zero, ou seja, cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. Então, o meu a de n se mantém. E na outra, na segunda expressão, mais bn seno, o seno de zero é zero e o bn vai cair fora, não vai aparecer. Então, o que eu vou ter é algo desse tipo, tá? Que se reduz exatamente a isso. Tudo bem? Então, eu vou ter um somatório dos a de n vezes senos de n πx sobre L. Repare que aqui em x, porque t eu não tenho mais, eu estou aplicando em t. Então, essa é a minha condição inicial, que vai ser uma f, e que, por outro lado, vai ser exatamente essa expressão de somatório um pouco menor, que envolve apenas a de n. E por envolver apenas a de n, a gente poder igualar f a isso, né? Então, f é igual a essa expressão, tá? E aqui nós temos claramente que a de n é um coeficiente da série de Fourier seno, o qual a gente sabe muito bem como é que se calcula. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos escrever quem é o a de n. A de n é exatamente o coeficiente da série de Fourier seno, ou seja, 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, que é f dada do problema, a gente não sabe aqui ainda, tá? E seno de n πx sobre L, tá bom? Então, eu já sei, eu já descobri como eu faço para calcular esse a de n, muito similarmente como eu fiz na aula passada com a outra condição, tá bom? Então, o que acontece aqui? A de n é dado, ou melhor, não é dado, foi descoberto, perdão, falta para nós descobrir o b de n, tá? E esse b de n vai ser descoberto, obviamente, quando a gente usar a outra condição, tá? Então, num primeiro momento, a gente acabou de descobrir o a de n. Para descobrir o b de n, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar a outra condição, tá bom? Então, é ali que a gente vai descobrir o b de n. A diferença é que o b de n é um pouquinho mais complicado no sentido de... Não é tão mais complicado, mas ele vai ter aqui um certo cuidado, porque a gente tem uma derivação no tempo, né? Então, a gente tem que derivar no tempo primeiro para depois aplicar em t igual a zero. Tem que tomar esse cuidado, não dá para sair aplicando t igual a zero, a gente não vai achar o b de n correto, tá? Então, primeiro, deriva, né? Então, vou escrever a expressão derivada. Expressão derivada, quando a gente faz cosseno derivado, vai dar menos seno. Então, vai aparecer um menos a de n, vai aparecer um nπa sobre L, porque é a expressão que sai lá de dentro, tá? Pela regra da cadeia, tá? Derivando o segundo pedaço, tá? A gente vai ter bn, tá? nπa também, que saiu lá dentro. Como a derivada do seno é o cosseno, então tá lá, cosseno de nπa t sobre L, tudo bem? E tudo isso vezes seno de n πx sobre L, que como é em x, não é em t, não faz a menor diferença, é como se fosse um número para a derivação em t. E continua lá na dele. Fechou? Então essa é a expressão da derivada parcial em t da minha solução geral u de xt. Eu ainda não apliquei em zero, agora eu vou aplicar em zero. E aí vocês já sabem o que vai acontecer. Quando eu aplicar no seno vai zerar, quando eu aplicar no cosseno vai dar cosseno de zero, que é 1. Vai ficar só o bn para mim, que é tudo que eu quero descobrir. Tá? Então o que acontece aqui, que para que isso seja igual a g, e de fato é igual a g, eu tenho que aplicar em zero. E quando eu aplico em zero, como eu disse, seno de zero e cosseno de zero, tá? Respectivamente, vai cair o primeiro, vai ficar o segundo. Tá? Então a g de x é essa expressão, bn nπa sobre L vezes seno de n πx sobre L. E se vocês olharem com cuidado e com carinho, eu tenho de novo seno de n πx sobre L, tá bom? Sendo igual a g de x. Então o que acontece? Eu tenho um coeficiente um pouquinho maior, um coeficiente da série de Fourier, não é só um an como era antes, é bn vezes alguém. Só que esse alguém é número e n, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Em outras palavras, o que eu tenho aqui é que o meu coeficiente, tá? E todo esse que está dentro desse retângulo, que é o coeficiente da série de Fourier, bn vezes nπa sobre L, é igual justamente ao coeficiente que a gente calcula pela série de Fourier seno, que é simplesmente o mesmo que a gente fez para o outro. A diferença é que aqui não é f, e sim g de x dentro do integrando. Então, essa é a expressão final, tá? Que iguala a bn vezes uma fração
igual a 2 sobre L vezes a integral de 0 a L, G seno em dx, tá? Só que eu não tenho ainda, nesse momento, o BN isolado, mas isso não é nenhum problema. A gente vai isolar agora o BN, tá? Quando a gente isola BN, fica com essa expressão, KL sobre NPA, tá? Vezes 2L, os L se cancelam, e a gente vai ter simplesmente 2 sobre NPA, vezes integral de 0 a L, G de x, seno de NPx sobre L dx. Então esse é o meu BN, agora eu sei quem é o BN. Então se eu sei quem é o BN, eu vou ter a solução, tá? Pronta para esse caso específico. Tudo bem? Então o que acontece aqui? Tá aí a minha solução para N, para BN, e se vocês cuidarem, olharem com carinho, a gente acabou de terminar o problema para a equação da onda. Tudo bem? A equação da onda está me dando especificamente esses coeficientes, tá bom? Então não tem mais nada para fazer aqui. O que falta, obviamente, ou o que eu posso fazer, obviamente, é tratar esse problema para um caso mais específico. Tudo bem? E para tratar para esse caso mais específico, eu vou usar o problema, vou usar específicos problemas, vou usar f de x igual a 0,5 seno de x, uma g de x igual a 0, e um comprimento L igual a π, e também uma constante A igual a 1. Tá? Isso aqui pode ser alterado, pode ser, enfim, né? Depende de cada problema. E eu vou, obviamente, substituir isso dentro da expressão para calcular primeiro os ANs e os BNs, e depois, consequentemente, colocar eles lá na minha função U de xt para que eu tenha, tá? Não só os coeficientes, mas também a solução final, tá bom? Então essas serão superposições de ondas, é um problema bem interessante, tá? Vocês podem olhar, tem um problema no livro, não sei se o exemplo que eu usei aqui é o mesmo do livro, eu acho que eu usei um exemplo diferente, tá? Mas é até bom usar exemplos diferentes às vezes é melhor usar o exemplo do livro, enfim, cada caso é um caso. Então aqui, mais especificamente, a gente pode colocar a solução dessa forma, para ver o que está acontecendo com ela. É mais ou menos como se fosse uma corda que a gente vai mexendo, né? E a gente tem essas alterações. Tudo bem? Então, era isso de equação da onda. A gente vai agora para a equação de Laplace e isso para o próximo vídeo, tá bom? Então tá, até lá!